Bom dia! A gente vai para as duas últimas aulas que faltam da apostila 8 do setor B, tá? Que é a estática do ponto material e equilíbrio de um ponto, estática do corpo extenso, disfarce. Primeiro é ponto, depois é do corpo extenso. Bom, tem diferença? Tem. Tem, porque quando você fala de um ponto material, você vai fazer decomposição das forças e a soma dessas forças é igual a zero. Agora, quando é corpo extenso, tem momento de rotação, que não é o caso do ponto material, tá? Do ponto material, tem que lembrar o seguinte, que a somatória das forças que agem sobre o corpo, todas elas, dá resultante nula, tá? Então, compartilhando tela aqui. Então, se você for observar... Opa, subiu demais. Aqui. Aqui você tem um corpo pendurado por dois fios em duas pontas preso aqui e aqui. Observe o seguinte, que tem um ângulo aqui, outro ângulo aqui, e aqui também forma um ângulo. Só que como ela está em equilíbrio aqui, significa que a soma desses vetores aqui formam um triângulo retângulo, ou qualquer figura geométrica, que dê resultante nula. Nesse caso, somando essa força-atração mais essa força-atração mais essa daqui, dá resultante nula. Ou, se você resolver fazer pelo método da linha poligonal, que nem aqui, você vai fazer a decomposição das forças. Aqui eu tenho a força-peso, aí depois eu tenho a força-atração da corda, só que como a força da corda está numa posição inclinada, ela é decomposta em dois eixos, no eixo vertical e o eixo horizontal, que somando com o peso da garota, dá resultante nula aqui, ó. Tá certo? Porque você tem aqui, você tem que decompor essa força na vertical e na horizontal, tá? E aqui você vai ter o método da decomposição de cada força. Então, você vai ter aqui a força do fio, aqui, depois da outra aqui, do outro fio. Aí você vai ter aqui tração do fio 1, do fio 2. Fazendo a decomposição, a gente usa a seno e cosseno, tá certo? Aí a gente vai fazer o seguinte, ver as forças verticais e horizontais. Tá? Então, a soma dessas duas aqui é igual a essa anula com essa, tá bom? Então, bora aqui. Vamos fazer esse exercício aqui. Unicamp. Hoje é comum encontrarmos equipamentos de exercício física em muitas praças públicas do Brasil. Também tem academia, tá, gente? Parecido com esse daí. Esses equipamentos são voltados para pessoas de todas as idades, mas, em particular, para pessoas de terceira idade. São equipamentos exclusivamente mecânicos, sem o uso de partes elétricas, em que o esforço consiste usualmente em levantar o próprio peso do praticante, ou seja, você vai fortalecer a sua musculatura. Então, esse exercício aqui faz quando você de acordo com a força-peso, ela faz com que a cadeirinha volte para a posição vertical. Você, com a força do seu corpo, aplicada com os pés, você empurra o assento para trás, mantendo essa posição. Enquanto você faz esse exercício de vai e vem, de repetição, você acaba fortalecendo os músculos da sua perna, tá bom? Tá? Então, aqui nós vamos ter o seguinte. Vamos ser o seguinte aqui. Primeira coisa importante, depois de você identificar as informações, considere o esquema abaixo de uma pessoa de massa. Então, a massa da pessoa é 60 quilogramas. Ela está parada com a perna esticada. Ok. Então, a força-peso dela está dividida em dois eixos. O eixo da horizontal e o eixo da vertical. Tá bom? Se você observar aqui, deixa eu ver. O módulo da força F exercida pela perna da pessoa em razão da sua massa é... Bom, se necessário, utilize G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Primeiro, vamos marcar a força. Vamos marcar as forças que agem sobre o cara aqui. Bom, primeiro aqui você tem a força aplicada pelo pé. Essa força aqui é a mesma força aqui.
tá? Essa força é igual a essa força aqui. Só que aqui você não pode esquecer o seguinte: o cara tem peso, então o peso dele é vertical para baixo. Esse aqui é o peso. Só que essa força-peso, ela é decomposta em Px, Px e Py, tá? Esse aqui, que eu vou escrever de laranjinha, esse aqui é o Px. Px. Este aqui, que eu vou descrever de amarelo, esse aqui é o Py. Esse aqui é o Py. E esse aqui que eu vou escrever em azul, é o peso do cara. Peso. Só que ele tá encostado no assento. Se ele está encostado no assento, aqui eu tenho uma força normal. Não gostei. Não era para ser laranja. Verde. E aqui eu tenho força normal. Normal. Normal do assim. Aqui eu vou ter a força normal do encosto. Força normal do encosto. Também eu vou ter aqui o atrito aplicado pelo assento. Aqui. Atrito aplicado do assento. Se ele escorregar, né? Se não tivesse atrito aqui, ele ia cair, não ia conseguir ficar desse jeito nesse tempo aqui. Então, aqui o ângulo formado de 30 graus com a vertical, ó, imagina o peso aqui. Então, aqui tem 30 graus, ó, deixa eu fazer aqui. Aqui tem 30 graus. Aqui tem 30 graus. 30 graus. Como é que a gente vai resolver esse exercício? Já que eu preciso descobrir, primeiro eu preciso descobrir a força-peso, porque a força aplicada aqui vai ter que ser vai ser a razão da força-peso, da força F pela massa, né? Tá. Então, aqui, ó. Se a gente observar a decomposição da força, Px 30 graus aqui, colocando uma reta aqui, 30 graus aqui. Então, fica tudo oposto. Então, Px é igual a P seno de 30, P seno de 30 graus. E aqui vai ser igual M vezes G, vezes seno de 30 graus. Opa, seno de 30 graus. Por que você veio parar aqui embaixo? Não, você não tem que vir aqui. Você tem que vir aqui. Seno de 30 graus. Então, Px, na realidade, é igual a massa, que é 65, vezes 10, vezes
meio, isso é igual a 325 newtons. 325 newtons. Aí eu já achei a força Px. Como a força F está aqui, ó. Força F está aqui. Né? Então, para poder manter essa sustentação, a força F, é igual a Px. Aí nós chegamos à conclusão que a força F é igual a 325 newtons. Também. Senão ele não ia conseguir ficar nessa posição. Tá certo? Tá? Então, copiando. Pronto? Pode pegar, Cláudio, né? Então, apaguei. Vamos para o próximo exercício. O próximo exercício é o seguinte. Tá aqui. Um professor de física pendurou uma pequena esfera pelo seu centro de gravidade ao teto da sala, conforme a figura. Então, eu tenho o dinamômetro aqui que está marcando a força. Então, vamos lá. Em um dos fios que sustentava a esfera, ele acoplou um dinamômetro e verificou que o sistema em equilíbrio aqui marcava 10 newtons da esfera pendurada. Ok. Então, agora a gente tem que fazer o seguinte. Nós temos que marcar as seguintes forças. Aqui eu tenho uma força, tá certo? Aqui eu vou ter outra força. E... Não, aqui. E aqui eu vou ter outra força. Tá? Essa que tá aqui vai ser o dinamômetro igual a 10 newtons. 10 newtons. Esse aqui. Este aqui é o valor do peso. Este aqui é o valor da força tração. Daí, se você colocar os ângulos aqui, você vai perceber o seguinte, fazendo o eixo de decomposição. Colocando o eixo cartesiano aqui, que eu não vou... Tem que ser em preto. Preto, ó. Não, sem seta. Sem seta. Aqui. Assim. Aqui. Aqui. Aí eu vou fazer o seguinte. Agora eu vou colocar a setinha. Aqui de vermelho eu tenho a força peso. Em azul eu vou ter aqui 60 graus. A força tração. Em verde aqui, em 30 graus, eu vou ter o dinamômetro. Aí nós vamos ter o seguinte, que cosseno de 60 graus é igual a D dividido por P. Então, P
é igual a D dividido por cosseno de 60 graus. Aí vai ficar igual a 10 dividido por meio. Isso é igual a 20 newtons. Tá? Porque aqui é a força-peso. Aqui é a força-tração. E aqui é o valor do dinamômetro igual a 10 newtons. Ok aqui? E como o sistema está em equilíbrio, a soma delas dá zero. E outra, aqui tem 30 graus, aqui tem 60 graus, aqui tem 30 graus. Ok? Então, a resposta certa deste exercício é letra D. Tá bom? Tá? Que mais? Então, encerrada a aula 56. Tá joia? Agora nós vamos para a aula 57, 58. Vou descompartilhar essa tela e compartilhar a tela da apostila. Bom, como estava falando para vocês, agora é do corpo extenso. Quando a gente tem o corpo extenso aqui, primeira coisa, tem que ter o ponto de aplicação, tá? O ponto de apoio. Então, o ponto de apoio significa que essa barra articulada vai girar em torno desse ponto, ela vai se movimentar aqui, tá certo? Daqui para cá, a gente chama de braço da força, que é L seno de alfa, tá? Porque a posição da força F aplicada aqui, ó, ela em relação ao ponto de apoio, nessa direção aqui, a linha, aqui a gente chama de linha de ação da força. Essa, se você pegar essa aqui e esticar até aqui, ela em relação ao ponto de apoio, ela tem essa distância representa D igual a L seno de alfa, tá? E aqui a gente pode dizer o seguinte, que tem momento, porque essa barra pode girar no sentido horário ou anti-horário. Por isso que aqui a gente vai usar duas coisas. Momento pode ser mais ou menos força vezes a distância do braço desde o ponto da aplicação dessa força, tá bom? E aqui, condições de equilíbrio. Nas condições de equilíbrio significa que quando você soma as forças, é igual a zero. Então, aqui você tem o ponto de apoio, tem a força-peso desse cara aqui, dessa outra pessoinha aqui. Aqui tem força de contato. A soma dessas três forças é igual a zero, como as condições de rotação também têm que ser nula para obedecer a regra do momento, tá certo? Da somatória das forças do momento ser igual a zero. Então, observe o seguinte, aonde está aplicada o peso desse garoto em relação a esse garoto, a distância é diferente. Por quê? Para compensar o valor do peso. Esse garoto, como ele é maior, ele tem uma massa maior. Se tem uma massa maior, ele tem um peso maior. E a distância aqui é menor. Para poder contrabalancear com o peso desse garoto. Porque como ele é menorzinho, tem uma massa menor. Se tem uma massa menor, tem um peso menor. Tá? Por isso que a distância do centro de massa dele em relação ao ponto de apoio é maior. Tá? E onde está encostado a barra, a gente chama de força de contato, que tem a força normal, tá bom? Que é, o valor dela é igual à soma do peso do garoto 1 e do garoto 2. Tá certo? Então, vamos lá, vamos fazer exercício. Desenvolvendo habilidades. Enem. Ok. Em um experimento, um professor levou para a sala de aula um saco de arroz, um pedaço de madeira triangular e uma barra de ferro cilíndrica e homogênea.
Ele propôs que fizessem a medição da massa da barra utilizando esses objetos. Para isso, os alunos fizeram marcações na barra, dividindo em 8 partes iguais. E, em seguida, apoiaram-na sobre a base triangular com o saco de arroz pendurado em uma das extremidades, até atingir a situação de equilíbrio. Então, significa que o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, significa aqui que eles dividiram em 8 partes. Então, bem no meio, 1, 2, 3, 4, bem aqui. Aqui eu vou ter o peso da barra. Aqui eu vou representar como sendo o peso da barra. A força, peso do arroz, tá para cá. Esse aqui representa o peso do arroz. Peso do arroz. E aqui do lado de cá, que eu vou fazer de azul, vai representar a força de contato no ponto de apoio, tá? Ah, ficou pequeno. Eu vou fazer maiorzinho para poder enxergar, que eu quero escrever um negócio do lado. Então, ó, tá? E aqui eu vou ter a força de contato. A força de contato, tá bom? E aqui a gente tem que fazer assim, o momento dela aqui é igual a 0. Então, aqui é 0. Então, aqui eu vou ter 1, 2, 3. Deixa eu ver. 5 quilos de arroz. Ok. Então, ó, este momento tem que ser igual a esse. Então, eu vou escrever o seguinte. O momento do arroz, o momento do peso do arroz é igual ao momento do peso da barra, tá? É igual. Então, o que nós vamos ter aqui? Um vai se girar no sentido positivo, já que os dois estão no mesmo, um está em igualdade, né? Ó, 1, 2, 3. Vai ficar 3 vezes 5 é igual. Aqui está 1. 1 vezes o peso da barra. E aqui a gente chegou à conclusão seguinte, que o peso da barra é igual a 15 15 quilogramas. Então, a resposta certa aqui, nesse caso, é a letra E. Tá? Foi aí? Ótimo. E... Bom, limpando. Vamos para o próximo exercício. O próximo exercício diz o seguinte. Opa, fugiu. Fugiu.
Ai, não quer subir mais, então vai assim mesmo. Bom, bora lá. Enem. Retirar a roda de um carro é uma tarefa facilitada por algumas características da ferramenta utilizada habitualmente, denominada de chave de roda. As figuras representam alguns modelos de chave de roda. Caramba! Eu só conheço esse. Esse eu não conheço. Então, o braço da primeira é 20 centímetros, da segunda é 30 centímetros e da outra é 25 centímetros. Bom, então vamos lá. Vamos levar em consideração algumas coisas. Considerando... preto, né? Considerando forças de mesma intensidade aplicadas nas extremidades das três chaves de roda. Para os três modelos, pode-se identificar que na chave 1, o momento resultante aplicado é pelo binário de forças é maior. Então, de acordo com essa situação, tá? O momento binário é maior, porque você tem 20 com mais 20, 40. Aqui 40 é maior do que esse, é maior do que esse. Porque quando a gente fala, tem esse lado aqui também. Daqui para cá é 20, mas tem a outra metade, por isso que é 40. Tá? Porque gira com os dois braços. Aplica a força dos dois lados. Ok? Então, a resposta certa deste exercício é este aqui. Tá bom? Limpando. Vamos para o próximo exercício, que é este aqui. Olha, esse da FUVEST. Caramba, FUVEST é show de bola, né? Então, vamos ler. Um guindaste da figura acima pesa 50 mil newtons. Pesadinho, hein? Sem carga. Os pontos de apoio das suas rodas no solo horizontal estão em x0 e x igual a menos 5 metros. O centro de massa do guindaste está localizada na posição menos 3 metros e 2 metros, que colocaram o eixo cartesiano aí, na situação mostrada na figura. A maior carga P que esse guindaste pode levantar pesa. Aqui a gente tem que levar em consideração o seguinte.
tem que levar em consideração a força-peso. Vamos marcar força-peso aqui, ó. Força-peso, preto não, vermelho. A força-peso. Força-peso aqui. Tá? Porque se aqui for muito, como é que se diz? Se for muito forte, vai acabar derrubando o guindaste. Não concorda comigo? E aqui nós vamos ter o seguinte, vamos ter que dividir aqui em... Vamos colocar aqui o pontilhado, vou fazer com essa cor aqui. Vou colocar aqui, aqui e aqui. E aqui vai ser o momento, tá certo? A gente vai trabalhar em cima desse ponto aqui, tá? Então, para ficar em equilíbrio aqui, o momento... Então, ó, a gente tem que levar em consideração o seguinte aqui, tá? Não pode esquecer da seguinte situação. Quanto maior for o peso da carga, maior será a tendência de tombamento do guindaste. Então, ele pode ter até uma certa quantia. Senão, as rodas traseiras vão levantar. Menor será a normal, que ele vai perder o contato. Perde o contato, ele tomba, tá? E aí, vamos pensar na situação limite. Essa norma... Não, quando tiver na situação limite, ele está quase zero. Quer dizer que está no... Mais um pouquinho e pendura, tá? Então, o ponto de equilíbrio é na roda, né, nas rodas dianteiras. Que estão no ponto 00. E aí, a gente vai ter que o centro de massa do guindaste é igual ao peso. Então, vamos lá. Aqui. O momento do peso é igual ao momento
do peso do guindaste. Então, aqui eu vou ter distância, força peso vezes a distância é igual o peso do guindaste vezes a distância. Então, aqui vai ficar peso vezes. Daqui para cá tem 2 metros. Então, P vezes 2 é igual 50.000. 1, 2, 3, vezes 3. Então, 2P é igual 15. 1, 2, 3, 4. Peso é igual 150.000 dividido por 2. O peso que aguenta é 75.000 newtons. O peso que ele suporta é 75.000 newtons. Tá? E assim finalizamos a apostila 8. Tá certo, gente? Até a próxima aula da semana que vem. Então, acaba de... Eu vou tirar essa parte aqui. Ok? Porque se você observar aqui, ó, se isso aqui for muito pesado, isso aqui tira, sai do chão. Se sair do chão, era uma vez, o negócio tomba, né? Então, o máximo de carga que ele pode levantar é 75.000 newtons, que é 7 toneladas e meia em quilos, em termos de quilos, tá? Se for força, 75.000 newtons. Se for em termos de massa, 7.500 quilogramas. Tá joia? Tá? Descompartilhando a tela. Aguardo vocês no próximo evento. Tchau!